Bora lá, povo. Paz, meu irmão. Beijo! Tudo bem, querido? Deixa eu aumentar aqui esse volume que tá baixo pra dedéu. Tudo bem, amado? Que Melhor honra! agora. Melhor Que agora, Vossa honra! Excelência. Como é que Tá estás? baixo aqui, aí tá bom o som? O meu som tá baixo? Pera aí. Tá baixo pra mim. Pera aí. Melhorou? Melhorou muito. É, Deixa eu abaixar no, aqui. Deixar só. era a paz, Tudo bem, querida. querido? A Paz. Tânia aí já tá aí, ó. Dona Paz. A Clícia, Thiago. Vamos lá, vamos embora entrar. E aí, Ju, como é que você tá? Tá tudo bem? Paz, amados. Paz, Pri. Tô melhor do que eu mereço, querido. Tá muito Tô crente, melhor do tu. que eu mereço. Pela É graça do verdade. Senhor, graças a Deus. É uma honra estar participando dessa live com o meu professor, um dos meus Ah, imagina, imagina. né? E Sou um dos obrigada pelo servos. convite. Amém, amém, com certeza. Mas temos professores também, temos Ah, mestres, né? sim, isso assim. Na É que assim, caminhada. para quem me conhece, Você deve ser obviamente, mais quem me novo do acompanha, que eu, né? Mais novo do que eu, né? não entendi. Você é mais novo do que? Quantos anos você tem? 36. 36, olha, mais novo do que eu. Sério? É. Eu achei que eu era mais velho. Não, mais novo, mais novo. Eu tô com 38. Ou Não parece, 39. Ju. Não lembro, acho que é 38. Ai, meu Deus, não parece, parece que tem menos. Amém, Parece que tem menos. obrigada. Vamos esperar esse Amém. povo entrar aí para a gente bater esse papo aí, falar sobre Beleza. contentamento, que é um tema que, se a galera for verdadeira com ela mesma, ela vai ser pega hoje. Vai ser. É difícil. Travou aqui. Apareceu Travou, agora? travou. Ah, agora sim. Aqui. Apareceu, tá normal agora. Então, é que assim, por mais que nós sabemos de uma palavra, né? Eu fui estudar mais um pouco, fui ver um pouquinho na Bíblia a respeito disso, para a gente fazer esse bate-papo legal. E tomei um susto. Eu Tomei um também, eu susto. também. Tomei um susto porque, por mais que nós, meu ministério é de ensino, de exortação, mas quando a gente para focar, estudar X nichos, X área, a gente toma um susto de acordo com a realidade que a gente está vivendo Uhum. e de acordo com o que nós estamos vivendo, né? Sim, Obviamente que Deus ele fala conosco para antes e depois. passa por nós primeiro, com certeza. Bom, já vendo que já tem pelo menos uma galerinha aí subindo aí. Gente, para a gente não gastar, para a gente não perder bastante tempo, eu tive dando uma parada aí a respeito de fazer live, porque eu estava dando uns treinamentos. E os treinamentos Uhum. online, então estava Faz sobrecarregando. falta essas lives. Ah, sim. Isso aí. Eu gosto. É difícil Eu da gosto de gente fazer as lives. acostumar, porque tem muita, né? Tem Isso é muita e verdade. tal, a gente fica meio perdida e também conciliar, né, com o tempo livre, porque às vezes não dá para a gente ficar assistindo, né, ou então ouvindo, tá trabalhando ou fazendo alguma outra coisa, ou então tá chegando da rua, mas faz falta, faz falta. Ah, sim, Assim, sim, com live com certeza. propósito, eu acho que porque tem muita live, muitas pessoas estão fazendo live, mas às vezes é só para manter o público, para aparecer mais e tal. Mas live com propósito, né? Que nem são suas lives, as pessoas que você trouxe, né? Foram muito edificantes. Ah, sim. É porque assim, Ju, eu sou um cara que amo pessoas. Então, pessoas, ela é cheia de desafios. Para não dar nome de problemas, ela é cheia de desafios. Então, como eu não Uhum. sei de tudo, eu procuro, né, pessoas que possam agregar para poder somar e me ensinar e também poder transferir, porque eu creio que todo cristão, ele é um facilitador, né? Todo cristão, ele tem que pegar na mão do irmão e levar até Jesus. Então, Uhum. eu entendo dessa forma. Eu não tenho público. Vou falar para você que eu não costumo. Existem pessoas que nos acompanham, mas eu não vou falar que eu tenho público porque parte do treinamento que eu fiz, a palavra que eu dei lá para a galera no treinamento, eu falei a respeito disso. O vício que a internet ela embute em você sem você saber.
né? Mas eu Uhum. creio que no meio dessa nossa conversa eu vou lembrar e vou falar um pouquinho sobre isso. Galera, vamos lá, A vamos internet iniciar. gerou, a internet gerou novas vaidades, né? Opa! Na Vaidades verdade, modernas, eu né? não creio que gerou, ela só revelou, Ju. Ela só Sim. revelou. Ela Digo revela. vaidades modernas, né? Sim, sim, sim. Like, né? Tem Sim, gente que fica sim. com raiva se não recebe um like, né? Ou É se... aí que tá. Mas aí, eu creio que uma pessoa, ela é viciada. Porque nunca Uhum. vi uma enxurrada de... Por exemplo, você pega uma pessoa que ela publica 10, 15 fotos por dia, se ela não receber um like, ela fica doente. É. Ela fica Não, e ainda doente. coloca um versículo bíblico, né? Aí pega uma foto lá e Você ainda coloca vê? um versículo só para justificar a foto, Com certeza. né? Olha só que negócio interessante. Eu vou fazer uma pergunta para você, igual que eu fiz para a galera do treinamento passado, mas não precisa me responder agora, Enfim, não. amado, tem como você aumentar um pouquinho mais o volume? O volume? É. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. É a Kelly aqui? Que ele tá falando para Ah, mandar um beijo para as bereanas, é o nosso grupo, o meu dela, da, Esbelha. é, Tá me ouvindo? Tá da... melhor? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. Então tá, que o microfone tava Tá melhor longe. agora. Então, Ju, antes da gente Beijo, iniciar. Kelly, beijo, meninas. Antes de a gente fazer essa pergunta, eu fiz uma pergunta para a galera lá do treinamento. Fala, Lê, meu brother, meu parceiro aí de treinamento. Aí. É, eu fiz a pergunta assim: o que difere entre você e Judas? Essa era a pergunta. Qual é a diferença entre você e Judas? E fiz uma leitura. Tá me vendo? Meu Deus, tá pausando Voltou aqui os agora. negócios. É, Deu tá uma pausando. pausada, voltou. É uma benção de ligação. Eu já rejeitei aqui. O irmão vai me perdoar. Que agora eu tô na live, depois ele assiste. e, e eu fiz essa pergunta e eu li a passagem, né, falando a respeito que Satanás entrou em Judas. Só fiz essa e Satanás entrou em Judas. E aí eu fiz a pergunta, gente, o que difere entre você e Judas? Aí bugou a cabeça da galera, onde eu entrei a respeito desse vício de querer ser essa aceitação. Então, tem uns que é fugas, tem outros que é viciado, tem outros que são vaidade que já tinha uma predisposição com vaidade, enfim, desembocou um monte de coisa. Aí onde entra contentamento. Onde entra contentamento. Meu, foi um negócio, bom, poderoso. Mas, gente, vamos iniciar esse bate-papo com a Ju, que já tá ficando bom, já tá bom, né? Ju, como de praxe, se apresenta aí pro Mas, que nós congregamos juntos, andamos juntos, mas se apresenta aí pra galera. Quem é você, de onde vem, para onde vais? Bom, querido, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Aires, eu sou jornalista, formada em jornalismo, tenho pós em styling de moda, mas Deus me levou para a área do design gráfico e eu trabalho hoje com comunicação gráfica, com marketing digital. Então, essa é a minha profissão que eu exerço no momento, mas formação é jornalismo e styling de moda. Top. E eu congrego na Igreja Batista da Lagoinha com o professor Joilson, professor e pastor Joilson, o irmão Amém. mais velho que eu não tive e que eu queria ter. Que bom, Ju, Na verdade, legal. mais novo, né? Mais É, novo, mas como é professor, a gente sempre acha que é mais velho. né? Legal, Ju. Então, tá, Ju, me conta um pouquinho, antes de a gente entrar nesse tema aí, me conta um pouquinho como é que você conheceu Jesus, qual foi o caminho? Então, a minha mãe, ela já era cristã, né? Uma pessoa da família, casada com meu bisavô. Falou do amor de Deus para minha mãe e devido a algumas circunstâncias com a minha avó, minha mãe acabou indo na igreja, foi visitar e tal, foi num culto. E aí, com o tempo, o caminho de volta da minha escola era no meio da onde ela congregava, que é na Campus Sales aqui em São Vicente, na Assembleia de Aham. Deus. E aí, às vezes, eu ia para lá e ficar com ela na igreja e tal. E aí de lá a gente vinha embora juntas, mas eu nunca, não era convertida, porém eu já li a Bíblia. Eu nunca gostei, o Senhor ele nunca permitiu que eu conhecesse nenhum tipo de religião. Porém, eu pesquisava, eu lia sobre, para entender a diferença entre uma e outra. Porém, como eu li a Bíblia de vez em quando, eu já tinha mais ou menos algum parâmetro, né? Aham. E eu nunca
acreditei muito assim no credo católico, nem no espírita. Então, uma vez minha mãe começou a ter aula em casa com uma uma senhora da Adventista. E aquilo eu achei interessante, porque ela só falava da Bíblia. E aí eu comecei a ter estudo da Bíblia com a minha mãe. Ela ensinava também sobre Apocalipse, eu achava muito fascinante, né? Sobre as coisas que estão por vir, e aquilo me entretia muito. E aí a sementinha, Deus ia colocando no meu coração a sementinha. Minha mãe nunca deixou eu ser batizada na igreja católica, né? Eu vejo assim a proteção de Deus desde pequena, né? E minha mãe também já foi espírita, né? Tanto de mesa branca, né? Como do candomblé, mas não era praticante do candomblé, ela só ia de vez em quando, por causa que era um namoradinho dela lá e tal. Enfim, mas de qualquer Olha forma, só. Deus nunca deixou eu ir para nenhum outro tipo de credo, né? E eu vejo a mão do Senhor desde pequena nesse sentido. Vejo Deus me guardando também nas amizades, né? Com tudo que eu passei também na minha infância, na minha adolescência, em casa, um lar um pouco conturbado, meio turbulento. E aí, uma vez eu estava em Natal e já, né, o Senhor, ele, conforme eu fui crescendo e tal, o Senhor, ele começou a falar comigo de uma forma mais intensa. Minha mãe ficou firme, se converteu mesmo, sempre convidava e tal, só que eu nunca ia, ou ia de vez em nunca. Até que uma vez eu estava lá em Natal, de férias, e estava lá na casa da minha irmã e tal. Aí a gente estava lá, depois de um passeio, aí eu estava na sala assistindo TV, e eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Quando você voltar, chegou a hora de você servir a Deus. E Legal. aí eu falei, Clícia, tu não vai acreditar, meu, Deus acabou de falar comigo. Quando eu voltar para eu servir a Deus, eu vou, amada. Se tu não for, se você não quiser ir, tudo bem. Mas depois desse ultimato, não tem como mais fugir, digamos assim, né? E aí depois ela acabou indo também, né? E aí ficamos nós três servindo ao Senhor para honra e glória dele, né? Eu que merecia um inferno, o Senhor me resgatou, graças a Amém. Deus, né? E a misericórdia dele me alcançou. Eu sou muito grata por Que isso, bom. muito feliz Glória a Deus. mesmo. Eu vejo que você, sua Resumindo, mãe e é sua irmã isso. vocês são cúmplices, são muito juntas, né? É uma união Somos, bastante verdade. somos, Que somos. Minha legal. mãe fala que a gente é as três patinhas. Não, é Sempre na muito. frente, minha mãe no meio e a Alice atrás. No mundo que a gente vê hoje, filha de um lado, pai do outro, mãe do outro, a gente vê. Era para ser normal para a gente, né? Olhar, né? Ter uma naturalidade, mas a gente olha com um olhar de admiração, porque hoje é escasso, né? É uma coisa muito escassa a respeito de afinidade entre irmãos, entre os pais e os filhos, e o pouco tempo que a gente está junto aí, congregando, eu vejo afinidade entre você, sua irmã e sua mãe. Bastante interessante. E Que a Deus, gente tem ele pode... afinidade também nas questões espirituais. Assim, por exemplo, Deus, ele deu pra gente eu não sei como que eu poderia chamar, mas a gente sente coisas parecidas, sabe? Vamos Uhum, supor, se não é para eu confiar em determinada pessoa, nós três sentimos isso. Sabe assim, a gente uhum. é bem parecido espiritualmente e teologicamente também. E até porque eu creio que vocês devem se conhecer no olhar, né? Vocês devem Sim. saber. Isso é afinidade. Você querer ter família, querer exercer a família. E eu Uhum. louvo a Deus que a minha oração é que Deus ele intensifique, não só permaneça, né, para não cair numa zona de conforto, mas intensifique esse Uhum. relacionamento, não só entre vocês, mas que ele possa perpetuar na vida de outras pessoas também, que é uma Amém. coisa que a gente luta bastante e eu tenho pedido a Deus graça e direcionamento para que eu possa não só formar a liderança. Para quem não me conhece, eu sou responsável pela liderança de células da Lagoinha
e eu formo líderes, mentoreio outros líderes de outras igrejas, treino também outros líderes, inclusive tem alguns treinamentos que surgiu aí, e eu vejo o quanto isso tem se perdido, né? Eu tenho um sonho, mas daqui a pouco eu conto ele a respeito desse sonho que vai entrar também no nosso tema. Com base nisso, Ju, falando da sua família, falando da sua conversão, um pouco aqui que a Kelly está pedindo para você contar o testemunho lá na outra live, né? Vou deixar para contar lá. Como você define a palavra contentamento na fé cristã? Para a gente iniciar este papo aqui. Como você define isso? Então, de forma mais simplória, digamos assim, a gente, apesar das circunstâncias, né, confiar na provisão de Deus, né, e na sustentação dele, de forma mais simplória. Mas assim, a gente abrindo um pouquinho mais o leque, para mim contentamento é um processo, né? É um processo dentro da jornada de Deus em nós. Então, assim, dentro da caminhada cristã, né, o caminho que o Senhor colocou para cada um, enfim, o caminho dá no mesmo lugar, né, em Cristo. Mas eu quero dizer assim, dentro do que Deus estipulou para a vida de cada um, porque temos chamados diferentes, temos talentos diferentes, né? Mas o contentamento não é algo que nasce com a gente. Contentamento se aprende. Né? Filipenses 2 fala sobre desenvolver, é o que eu falo muito. A igreja, muitos cristãos, eles acham que simplesmente a salvação da alma é suficiente, né? E não é suficiente, porque a palavra fala, senão o apóstolo Paulo não falaria, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Então, o que é desenvolver essa salvação? Envolve o processo também dessa jornada do contentamento, né? Porque a gente, a partir da correção de Deus, dentro das aflições que a gente sofre, dentro dos problemas que a gente tem familiares, profissionais, enfim, todo tipo de aflição, a gente vai provar não só o amor de Deus, né? Porém, ele também vai gerar em nós disciplina e contentamento, uma satisfação plena nele, da gente estar com a alma sossegada, estar com a alma em harmonia em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, a gente vai estar em harmonia, porque o Senhor, que é poderoso, ele fala que é ele que provém em nós tanto o querer como o efetuar. Então, nem isso nasce em nós. Até o querer, as coisas que a gente faz, as coisas boas que a gente deseja, porque a Bíblia fala que o homem não pode desejar nada de bom, até as coisas boas que a gente deseja provém do Senhor. Então, até nisso a gente não tem independência, digamos assim, no sentido de que o Espírito Santo que habita no cristão, nascido de novo, ele vai nos levar por esse processo de renovação espiritual e de uma lavagem de mente, de uma metanoia, literalmente, né? De uma renovação. Porque a gente vê, como que eu posso colocar? A gente vê hoje, eu vejo muito, hoje, muitas igrejas tirando do cristão o processo de sofrimento. É uma proteção, né? Não só na palavra, mas também que chega às vezes até a ser enganoso, porque Jesus falou que a gente vai ter aflição. E se o cristão ele não aprender a estar contente em toda e qualquer situação, como que ele vai suportar as coisas que estão por vir? Como que ele vai suportar? Vamos colocar no dia de hoje, né? A gente está em meio a uma pandemia, né, onde aumentou o número de suicídio, aumentou o número de divórcio, aumentou muitas coisas ruins, né? As pessoas passaram a conviver mais tempo juntas, né? E a gente vê que a falta de contentamento gera um processo autodestrutivo. Não só do nosso emocional, mas também da parte espiritual.
né, que atrapalha os nossos talentos, a gente desenvolver os talentos para o Senhor, gera uma alma extremamente insatisfeita, gananciosa, reclamadora. Enfim, vou deixar você falar um pouco aí. Não, pode E falar, a live é para você. Eu só queria fazer uma pergunta no meio de tudo isso que você está falando. Eu entendi perfeitamente a respeito da sua colocação com base, até que o Paulo fala em Filipenses. Porém, se nós formos vermos a respeito no dicionário o que é um contentamento nada mais é que um estado, né? Ele está feliz, está alegre, né? Está jubilado, mas não um essas estado coisas. de euforia, né? Sim, não é um sim. estado de alegria de quando a gente ganha um presente, né? É satisfação. É uma satisfação. Exatamente. É uma satisfação. Exatamente. Em meio a qualquer situação, uma satisfação. Quer ver uma coisa interessante? Se você for ver em Filipenses 4:13, 4:12, ele diz o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Ter toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer as necessidades. Então, assim, a nossa satisfação, como você bem colocado, ela só não depende da gente, ela vem do Senhor. Porque as nossas escolhas as nossas escolhas são todas ruins. Mas com base nisso... E aí tem duas sabedorias, né? Sei e sei também. Né? A gente tem dois polos, né? A gente tem contraditórios. Então ele está falando, e eu não lembro se é em Filipenses 4 ou em 2, acho que é nessa passagem mesmo, no final que ele fala, né? E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, é a continuação. Né? Eu li o 12 e o 13 fala isso. Exatamente. Então a força não vem de nós. Porque as pessoas entendem esse versículo de forma errada. Elas acham, por exemplo, comprou... Deixa eu ver um exemplo que eu possa dar. Empresa nova, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coloque em situações que Deus não está querendo falar. Porque o contentamento é muito mais sobre ser do que ter. Porque o ter é limitado, a alma não é saciada pelo ter. Sim, agora então, essa é uma pergunta que eu quero entrar aí. O fato de a pessoa não ter contentamento, qual é a causa? O que você acha? Que ela não se conhece? Ela não se relaciona com o Espírito Santo? Porque se vem dele, precisa ver um relacionamento com ele? Ou ela não desenvolveu? O que você tem como experiência ou sabe a respeito de por que, né, as pessoas não obtêm esse contentamento? Eu acho que o principal motivo são duas coisas. A cobiça do olhar e o desejo ganancioso por coisas que Deus não prometeu, né? Isso também vem acoplado com décadas de teologia da prosperidade. Então, assim, na maior parte das igrejas do Brasil e do mundo, foi ensinado um tipo de teologia que não é bíblica, que ensinou as pessoas a desejarem, a ter uma aparência de alma satisfeita nas coisas e não no ser. Então, assim, o que o apóstolo Paulo chama a gente, o que Jesus chama a gente, a nossa atenção, sempre que eles falam, eles não estão se referindo a coisas terrenas. Jesus, ele falava de coisas espirituais o tempo inteiro, e as pessoas levavam, os apóstolos levavam, os seguidores, os discípulos levavam para coisas terrenas. Se ele falava de pão, eles pensavam em pão francês ou italiano, ou sei lá, aquele pão que eles faziam. E Jesus sempre focado na eternidade. E Jesus focado na eternidade. Então as pessoas, muita gente ainda não ajustou o foco, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa também, não adianta, o sofrimento, as aflições, elas são pedagógicas, né? É pedagogia de Deus, não tem como o cristão fugir disso. Se quiser fugir disso, vai entrar. Porque a Bíblia também coloca dois tipos de... a Bíblia coloca diferenças de fé e diferenças de coração, né? Lá na parábola, Jesus fala, né? Uma semente caiu aqui, outra semente caiu ali, uma foi sufocada, a outra morreu. Então, assim, e também a Bíblia fala, se eu não me engano, está em Hebreus 2, de vários tipos de fé.
Só que o apóstolo Paulo, ele fala que a fé salvadora é a que conduz a Cristo, né? E os outros tipos de fé conduz à ganância, conduz à soberba, à apostasia, né? Porque muitos pregam por inveja, muitos pregam por desejo de ter mais dinheiro, né? Enquanto outros estão pregando mesmo para a salvação. Então, eu acredito que essa questão da teologia da prosperidade tirou o foco de muitos cristãos da eternidade e trouxe para as coisas terrenas. E as pessoas ficaram calcadas. Por exemplo, a pessoa ela quer o carro tal. Vamos supor, não é que ela não possa ter, não é isso que eu estou falando. Eu acredito em prosperidade, até porque a Bíblia fala sobre isso, né? Uhum. A Bíblia ela não é contraditória a respeito de prosperidade. As pessoas que não... antigamente, né, principalmente, que se falava muito contra os ricos, contra a riqueza e tal. Hoje acredito que esse olhar já está se ajustando, muitos estão entendendo melhor o tipo de riqueza que a Bíblia fala, né? Mas essa questão da pessoa não conseguir chegar num contentamento, né, onde ela consegue ser feliz, que nem o apóstolo falou, o apóstolo Paulo, né? Tanto ela consegue estar bem, plena, tanto na riqueza como na falta dela, tanto tendo a geladeira cheia como a geladeira vazia, é justamente a questão das coisas que a gente deseja, das coisas que a gente cobiça e do amor ao dinheiro, do dinheiro ser o senhor da vida dela e não dela ser senhor sobre o dinheiro. Eu acho que esses dois fatores são os principais, pelo menos na nossa geração. Top. Isso entra naquilo que eu estava falando para você a respeito no início da nossa live, né? É parte da passagem que eu falei da ministração que eu passei do treinamento para os líderes lá em Cotia. Foi a pergunta que eu fiz para eles. O que tem em comum entre você e Judas? E a passagem de Lucas 20:12, ela pega e fala assim, Ju, ó. Entrou, porém, Satanás em Judas, e tinha por sobrenome Iscariote, o qual era número dos 12, um dos 12. Então, eu fiz a pergunta para eles e a galera começou a pensar, porque quando a gente fala de Judas, a gente associa a traição. Mas só que tem uma coisa ali bastante poderosa, que, primeiro, Judas, ele foi escolhido por Jesus. Então, se o mal, o Satanás entrou em Judas, ele pode entrar em qualquer pessoa que é escolhida a Jesus, ou seja, qualquer servo dele, desde que desse legalidade. Só que o porquê Judas ele mudou o pensamento dele? Porque ele não teve esse contentamento do que a gente está falando. Então ele trocou as coisas terrenas, ele trocou a eternidade pelas coisas terrenas. Então, quando você troca as coisas da eterna pelas coisas momentâneas, você faz uma troca de espírito. Porém, o Espírito Santo nunca está focado aqui nesta terra. Então, eu creio que quando... Sim. E você vê que quando o Espírito Santo ele usa a vida de qualquer pessoa, né, para suas conversões, seja qual for a situação, ele foca para o tratamento, né, diário com destino à eternidade. E Judas, como ele deixou, né, esse mal, quando a gente fala a respeito que o mal entrou sobre a vida de Judas, não estou falando de manifestação demoníaca, de mão para trás, o ruivar, essas coisas. É coisa mental. É coisa mental. Então, na mente dele. Tanto que Judas, ele continua sendo Judas. Ele continua tendo seus sentimentos, continua servindo a Deus. Porém, os contentamentos dele, a satisfação dele mudou. Porque ele começou a focar nas coisas terrenas. Então, quando ele foca nas coisas terrenas, o Espírito muda. Não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre é focado com o Pai. Então, exatamente. Então, o que acontece? As coisas que, por exemplo, de Judas antes, era focado em Jesus, passou a estar focado nas coisas terrenas. E, o que ele fez? Uma troca. Ele fez uma troca. Eu quero isso daqui porque eu quero esse dinheiro agora, porque esse dinheiro vai fazer alguma coisa para mim. Não sei o que esse camarada pensou. E é o que a gente vê no mundo hoje. As pessoas trocam o prazer momentâneo por aquele eterno. E aí que eu vi uma passagem aqui... Pelo momentâneo, né?
Ele faz a troca. Então, aí eu lembrei da passagem em Provérbios, que Salomão... Olha o que Salomão fala, cara, em Provérbios 23. Ele pega e fala assim: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ou seja, o que a galera está precisando hoje? É relacionar. É se relacionar. Porque se tudo vem do Senhor, se tudo vem dele, tudo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, o que falta hoje é relacionamento. Relacionamento entre as pessoas. Acham que buscar a Deus é estar reunido com a igreja domingo. Não é. Então, as pessoas acham que é isso. Tipo, fiz minha parte. Muita gente acha, né? Não vou generalizar, mas muita gente acha que é isso. Fiz minha parte, né? Mas assim, o meu relacionamento de domingo, na verdade, o meu culto de domingo é o que eu congreguei durante a semana toda. Eu vou celebrar. Exatamente. Por isso que é culto da celebração. Gente, eu vou celebrar o que Jesus fez por mim durante a semana. A galera, ela não tem ciência do que é culto. Então, infelizmente... Muita gente vai para o culto, que nem eu já cansei de ouvir essa frase, cansei. Aí eu vou para o culto hoje porque eu não estou me sentindo bem. A gente não vai para o culto para se sentir bem. Você vai para o culto para, como você disse, celebrar o que Deus fez por você, mas também para adorar e para ser transformado. Com certeza. Porque se você sai do culto bem, até tem alguma coisa errada, porque o ideal é que a palavra te confronte, né? E mostre, exponha as tuas mazelas para você mesmo, porque só a gente sabe, né? A gente que convive com a gente mesmo, a gente que sabe, a gente e Deus, né? Então, a palavra do Senhor vai expor as nossas mazelas e a gente precisa sair dali atordoado, no sentido de que eu preciso sair do culto pensando, eu sou pecador e eu preciso continuar no processo de santificação. Eu preciso continuar no processo de transformação da minha mente, né? Até que eu chegue num estado que Paulo falou, que Jesus falou, né? De eu conseguir chegar nesse contentamento e de que tudo em mim puxe para as coisas do reino, né? Em primeiro lugar. Né? Então a gente precisa estar nesse estado de espírito e não eu vou para o culto para me sentir bem. Não, é claro, você está triste e tal. Não, mas isso não deve ser o seu fator primário para você querer estar reunida com a igreja. Né? Ali é para a gente celebrar e adorar aquele que vive e reina, né? E não para simplesmente eu me sentir bem enfim. Eu creio que assim, Ju, você pegando essa parte aí de Judas, Judas, quando ele caiu em si, ele viu que a busca dele terrena, as coisas pessoais dele, o que Judas desejou? A morte. Tanto que ele se enforcou, ele se largou todinho. Por isso que eu vejo hoje o desencadear de tanta doença psicossomáticas, emocionais. Porque a galera está reagindo com Deus como se fosse um Deus de lâmpada, de uma lâmpada mágica, sabe? Deus, eu quero ter casa. Não é assim que funciona. Então, Deus... Exatamente. É uma fé mística. As pessoas pedem as coisas para Deus, como elas reagem como crianças mimadas. E sabe aquela criança, quando não recebe aquilo do pai, bate perna? Então eu vou pro mundo. Então eu vou cair na gandaia. Meu, eu falo, me desculpa, gente. Eu espero que vocês tenham maturidade para ouvir o que eu vou falar. Uma pessoa que faz esse tipo de birra não conhece o pai. Não conhece o pai que serve. Porque eu jamais eu faria isso com meu pai. Jamais, cara, jamais. E assim, que tanto que ser humano tem um buraco dentro do eu dele que ele não se contenta com nada. Você vê que o negócio é tão, me desculpe o termo, diabólico que a galera quer buscar, que nunca sacia. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro. E as coisas do Senhor, ela não está contentando o povo. Porém, só se contenta aqueles que verdadeiramente teve um relacionamento com ele, uma experiência, provar do amor de Deus, sabe? Se você fizer uma pergunta para o povo aí fora,
Meu irmão, já teve experiência com Jesus? Já fez experiência com Deus? Tive, Joyce, ouvi falar, isso sei o que. Não, cara, quero saber se você teve uma experiência de amor, cara, de amor. Porque quem tem uma experiência de amor, jamais vai abandonar ele por qualquer situação. E Ju, com base em tudo isso, qual é o caminho? Qual é o caminho para me obter tudo isso? Qual é o processo? Como é que funciona? Ó, eu quero ler aqui uma passagem de Salmos, Salmo 131. Salmo 131, vou abrir aqui também. 131. O título aqui na minha é Calma em Deus. Ele fala assim: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas. Então, assim, ele fez aqui uma tríplice negação, né? Ele não é soberbo de coração, né? O coração dele procura estar no... o centro da vontade de Deus procura estar no coração dele, né? O olhar dele não fica olhando aquilo que não pode, né? E ele nem fica desejando grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Aqui ele está falando sobre essa satisfação plena, sobre o contentamento de que a gente descansa no Senhor, de que ele... a partir do momento que eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor, né? Eu entreguei tudo. Né? Tudo que se refere a mim, minha profissão, minha família, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso, tudo, as minhas limitações. Então, todo o meu ser está entregue. Né? Então, a minha alma sossega, porque como que eu vou andar preocupada? Isso não significa que às vezes eu não tenho alguma preocupação ou outra, né? Sim. A gente não está... Exatamente, a gente não está falando de fechar os olhos para problema. Né? É que nem o apóstolo Paulo falou, né? Em todas as coisas, né? Em todas as coisas, perdão, deixa eu pegar aqui a passagem direitinho. Ó. Eu vou procurar aqui, eu vou achar. Deixa eu terminar de ler esse daqui, ó. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, e como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, ele está falando sobre essa paz que ele tem, né? Sobre essa tranquilidade que ele tem, no Deus que ele adora e no Deus que ele sabe que sustenta a vida dele. E aqui no verso final, ele está chamando a igreja, né? Ele está chamando Israel, ele está chamando as outras pessoas para sossegar junto com ele. Né? Então ele chama também as pessoas, ó, venham comigo, provem desse Deus que sustenta, que não só nos livra, mas que também nos coloca em situações que a gente pode descansar, porque ele está no controle de todas as coisas. Nada, Hebreus 2 fala que nada foge do controle do Senhor, nada, tudo que ele sustenta até hoje, todas as coisas. Então, a gente precisa aprender a sossegar nesse sentido, né? É porque a partir do momento que a gente tem um relacionamento mais íntimo com o Senhor, que a gente vai avançando, que a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai conseguindo ouvir mais Deus, a gente vai conseguindo entender melhor os recados do Senhor, as situações que Ele coloca, o que vem dele, o que não vem, né? A gente vai entendendo o processo de Deus, a jornada de Deus na nossa vida. Então, a partir disso, a gente consegue até ter mais maturidade e discernimento espiritual. O que eu acredito que falta muito hoje no nosso meio, né? Porque hoje aparece um pregador qualquer e muitas vezes fala um monte de heresia, que nem a gente está vendo ultimamente, fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, fala que Jesus perdeu o poder sobre a igreja, né? E tem gente aplaudindo, tem gente, chega a ser assustador.
né? Ver as Mas pessoas... obviamente que Oséias ele deixou muito claro, né, a respeito que o povo vai perecer, porque lhe falta conhecimento. Eu sempre falo para todo Exatamente. mundo, gente, não fica pedindo para Deus conhecimento que ele não vai te dar. Conhecimento se busca. Conhecimento você senta, lê Bíblia, se relaciona com o Espírito Santo. E outra, se você lê Bíblia sem se relacionar com o Espírito Santo, vai ser uma mera leitura. Você precisa Exato. ter uma Vai ser como revelação. livro qualquer. Né? Exatamente. Precisa haver uma Em tudo revelação. dai graças, lembrei. Em tudo dai graças, não é por tudo. Uhum, Tem uma grande diferença, né? É em tudo. Então a gente não está alienado da realidade. A gente está passando por determinado sofrimento, estamos vendo a aflição de algum irmão, né? A gente sofre junto. A palavra fala que tem tempo, Eclesiastes fala que tem tempo para todas as coisas, tudo. Né? Porém, a gente consegue encontrar no meio de todas essas coisas um contentamento, uma confiança de que o Senhor ele está regendo a situação, né? A gente consegue descansar. Entendi. E assim, quando você falou que em tudo, eu usei essa passagem também no último treinamento. Por quê? As pessoas só querem agradecer a Deus. Na verdade, ela só faz a oração de agradecimento. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Deus, obrigado pelo dia que eu passei hoje. Obrigado por acordar, por dormir. Gente, eu falei assim, gente, não é isso. Não é isso. Até porque quando você sai para alguma coisa, você não faz qualquer tipo de conversa. Você não conversa pouco assim com as pessoas que você se relaciona. Então, assim, quando bate... por isso que eu falo que essa pandemia ela veio para revelar as pessoas, principalmente os cristãos. Você diz ser cristão, né? Tem outra coisa aí que eu vou ver outro tema a respeito quando falar disso. Então, assim, então quer dizer que Deus só serve para mim quando tudo está funcionando. Então, só me traz alegria quando as contas estão sendo pagas. Então, assim, o que você me falou, na verdade, tem muito a ver com que eu sempre pensei. O meu contentamento nada mais é que o meu relacionamento com o Espírito Santo. Mas pasme uma coisa, Ju, pasme. E eu creio que você sabe disso. Se você para 5 pessoas e pergunta para ela quem é o Espírito Santo, pelo menos uma, no máximo 2 vai saber quem é, te responder quem é. Eles só vão falar assim para você, é o Espírito de Deus. Aí ele é o quê? Ele é tudo. Aquelas respostas superficiais. Cara, nunca ouvi alguém chegar e falar assim, cara, se não fosse ele... Por isso que eu falo... Aí fala nisso, amanhã tem uma live com a pastora Regina, lá da Lagoinha de Guarujá. Ela tá fazendo as lives durante a semana, uma série de jejum e oração. Amanhã eu vou estar na live com ela 11 horas da noite, falar sobre o Espírito Santo. Cara, como eu amo falar dele. Me manda depois o perfil dela que eu não tenho, não conheço. Então assim, como eu amo falar do Espírito Santo. Porque se ele não me convencesse que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, jamais eu ia chegar até Jesus. Isso é Bíblia, gente. E se eu não chegasse até Jesus, jamais Jesus ia me levar até o Pai. Também é Bíblia. Então, faltando isso. Então, hoje, por isso que eu falo, João, está tudo bem contigo na pandemia? Eu falei, para mim nada mudou. A única coisa é que eu não congrego. Estou congregando online, que eu não suporto isso. Eu não gosto de ficar fazendo as coisas online. Entendeu? Os treinamentos que eu gosto de fazer corpo a corpo, que eu gosto de sentir, ver o irmão, sabe, ver a transformação na vida dele. Né? Quando você faz as perguntas. Olhar pra cara de vocês assim. Você tá entendendo? Eu falei assim, quem faz isso? O Espírito Santo, Ju. O Espírito Santo, porque eu sou muito feliz, eu sou muito grato, eu não tenho palavras para agradecer o que ele faz pela minha vida. Entendeu? Então, quando bate uma dificuldade, eu falo, Espírito Santo, o que eu faço? Me ajuda, porque eu não detenho conhecimento para isso. Ju, eu não tenho conhecimento nem para pregar, se você quer saber, nem para fazer um treinamento. Se não é o Espírito Santo, que pela mediante graça e misericórdia dele, ele olha para um cara falho, pecador como eu, e fala assim, eu vou te usar, quem sou eu? Quem sou eu? Porque eu estou focado na eternidade, eu quero ver pessoas transformadas. Isso aí explode dentro de mim, mulher. Isso aí, mano, eu gosto de ver as pessoas sendo transformadas. Eu gosto de ver pessoas que desejam, anseiam Jesus. Mas eu vejo um monte de gente aí enfocada em coisas terrenas. Eu falo, meu irmão, tenha misericórdia, isso aí vai ficar. Isso aí vai ficar. Aí chega lá no céu, tu vai apresentar quem? Aí o Espírito Santo fala assim, cadê tua família? Cadê teu marido, tua esposa? Isso não significa que a pessoa ela não possa, porque eu acho que assim, ó,
Deus, ele dá talentos e dons diferentes para as pessoas, né? Uhum. Isso não significa que eu não possa buscar uma vida melhor, que eu não possa querer melhorar, que eu não possa querer ganhar mais. Não é isso. Só que quando Jesus falou, né, não ajunteis tesouros na terra, mas no céu, ele não estava falando para a gente. Deixa eu ajustar o foco aqui. Ele não estava falando. Ele não estava falando para a gente não ter dinheiro. Não é isso que ele estava falando. Ele não estava falando para a gente não ter uma poupancinha. Até porque senão a Bíblia seria contraditória, porque em Provérbios fala que o homem que não deixa bem a sua família financeiramente, né, que não deixa nada para sua família, né, ele não está cuidando dela. Então, ali, e também tem, por exemplo, a mulher de Provérbios 31, né, que é maravilhosa. Ela trabalha, ela investe, ela sustenta a casa praticamente junto com o marido, né? Mas essa passagem de Provérbios dá mais destaque para ela. Tanto que o capítulo fala que a cidade admirava ela, tamanha era a capacidade empreendedora daquela mulher. Né? Então não é disso que a Bíblia está falando, não foi isso que Jesus falou. Porque algo que a gente tem que ajustar nessa questão é que a gente pode ter, mas a gente tem que espalhar também. Essa é a questão. Eu não posso ter só para mim e para minha família. Porque, assim, é o que eu costumo falar. Eu acho que a gente precisa ajustar o foco também na questão do que é família e igreja. Né? Porque, assim, a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo recente, né? Tem um pastor de uma certa projeção nacional que ele está lutando aí em prol de pessoas que foram abusadas por líderes religiosos, pessoas que durante muito tempo foram caladas, sofreram ameaças e tal, e muita gente hoje procura ele para poder denunciar, porque os abusos até continuaram com outras pessoas, né? Então, assim, muitos falam, isso não é problema meu. Como assim não é problema nosso? É meu irmão. Foi minha irmã que foi abusada. A minha irmã não é só a Clícia. A minha irmã é a Kelly, a Denise, é a Priscila, é A, é B, é C. Você é meu irmão. O que acontece com você me importa. Sim. Porque ou a gente fala que família do reino de Deus, ou a gente cita isso como hipocrisia. Porque eu quero, assim, se você falar para mim que a gente é família, eu quero que você tenha a liberdade de poder me ligar às 3 da manhã se você tiver um problema e precisar de mim. Eu penso da mesma forma. Então a gente não é família. Eu penso da mesma forma. Por isso que eu durmo tarde todo dia. Por isso que eu durmo tarde todos os dias. Então a gente não é família. Né? Ou então a gente não é família. Não adianta. Agora, voltando um pouquinho à questão do dinheiro. Né? Então a gente precisa aprender também a espalhar. Isso não significa que a gente deva manter pessoas folgadas. Né? Não é disso que eu estou falando também. Porém, o que a Bíblia ensina na questão até do início da igreja? Né? Se eu tenho 3 carros e só uso um ou só uso 2, eu dou o outro. Eu não uso, eu vou ficar juntando para quê? Todo mundo ora, clama. A galera ora, clama pela igreja de Atos, mas quando tem oportunidade de exercer, ela não exerce. E todo mundo acha lindo. Ela vive uma farsa. Esse irmão, essa irmã que vive dessa forma, vive uma farsa. A gente acha lindo Davi, a gente acha lindo Paulo, a gente acha lindo Pedro, né? Mas eu acho que assim, irmão, passou. Hoje eu vejo muitas pessoas que têm 20 anos de igreja, 15 anos de igreja, 30 anos de igreja, e se gaba de falar isso. E muita gente que deveria de ser medicina ainda continua sendo a doença na igreja. Assim, a gente fala, a igreja é hospital, mas hospital o doente não fica para sempre, gente. Quando ele é curado, entendeu?
Ele Olha, vai ajudar a curar outra pessoa. com Eu sou certeza. curada para curar. Eu fui sarada para sarar. Eu fui liberta para libertar. Eu fui salva para ser agente de salvação na vida do outro. Com certeza. Então, eu não posso ser doença no meio da igreja 20, 30, 40 anos. Até porque a palavra fala que os salvos, eles demonstram frutos da sua salvação. Porque, biblicamente falando, a gente não tem uma pessoa que foi salva e que o Espírito Santo não tenha transformado a pessoa. Não tem um exemplo. Um exemplo, no caso de Judas, que você citou, Judas, no caso, para mim, eu tenho um pensamento um pouquinho diferente em alguns detalhes. Porque assim, ó, Jesus fala que Judas, ele foi feito para a perdição. Foi um plano de Deus. Judas foi um plano de Deus. Ele foi feito para fazer o que ele fez, né? Então, isso para mim já muda um pouco. E ele, no caso, ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Tanto que ele se matou. Pedro se arrependeu. Sim, Judas teve remorso. Mas a questão, Ju, que eu falava é a respeito de você conhecer Jesus e não se contentar com aquilo que ele te favoreceu. Por que Judas fez? O que Judas fez? Ele interrompeu o fluxo de vida na vida dele, que era Deus, que era Jesus. Isso na questão de desejar as coisas terrenas, sim, que é exatamente o que essas passagens, tanto de Filipenses como de Hebreus, fala, que quando a gente muda o foco para cá, a gente saiu das coisas espirituais. Né? Porque olha só, tô arrepiada, meu Deus do céu. Olha só, Paulo, ele estava na cadeia, meu Deus do céu, falando, alegrai-vos no Senhor. Digo de novo, alegrai-vos. O cara estava na cadeia. Que alegria é essa? Mas, Ju, olha que interessante. Eu lembrei de uma coisa que eu ministrei muito sobre isso nos treinamentos. Por que Paulo fala alegrai-vos e não fique feliz? Tem uma diferença absurda. Sim. Então, por isso que eu te falo, o crente, ele faz a exposição do verso porque ele é lindo, mas ele não sabe o significado de cada palavra. Paulo pega e fala a respeito de alegrai-vos, porque a alegria, ela só depende de uma pessoa. A felicidade, ela depende de coisas. Então, se eu comprei casa, estou feliz. Se eu adquiri uma promoção, estou feliz. Porque a alegria é passageira. Ela precisa ser matéria, ela precisa ser conquistada, ela precisa mexer com o meu emocional. Já a alegria, ela depende do Senhor, ela vem dele. Exatamente. Por isso que ele pega e fala assim, até em Romanos 12, 2, ele pega e fala assim, alegrai-vos na esperança. Quem é a nossa esperança, Ju? Jesus. Exatamente. Seja paciente na tribulação e perseverar em oração. Romanos 12, 12. Então, assim, a galera... Ele fala que no final o Senhor vai acrescentar. Então, assim, como vem dele, é uma promessa. Ele não falou por falar. Jesus falou que ia acrescentar, que Deus iria gerar no nosso coração, só que é um processo dentro dessa jornada de Deus em nós, é um processo. Então você não consegue contentamento ao nascer, você consegue contentamento no processo com Deus. O contentamento tá disponível para todo mundo, para quem quiser, mas pouca gente desfruta. Verdade. Você vê que, ó, que interessante, estou preparando a palavra do próximo treinamento lá do Grace, e eu vou falar sobre o Bom Samaritano. E a experiência que o Bom Samaritano teve ali com aquele doutor da lei, o cara que manja muito, o cara que manja da Bíblia todinha. O próprio Jesus, ele faz uma parábola com aquele de que os judeus, ele exclui, que é os samaritanos, né? Se você for ver, é isso. Mas só que de 3 pessoas, Ju, quem foi que ajudou aquele homem do pessoal que roubaram ele? Foi um mundano, que nós colocamos nome como ímpio, como mundano. Aí eu me pergunto, falei, meu Deus do céu, esse meu contentamento, ele é introvertido, ele não é extrovertido. Porque quando o meu contentamento em Deus, né, porque minha alegria nele é extrovertido, eu faço discípulo, eu compartilho, eu exerço a embaixada do reino de Deus.
Então, se você for ver nessa passagem... empatia. É dentro, de dentro para fora. Também gera empatia em nós, porque a gente começa a ver o outro com muito mais compaixão. Sim, e quando a gente passa a ajudar, né, quando o Espírito Santo nos leva a ajudar outras vidas que também estão em dificuldade, tanto que ele fala lá em Filipenses, né? Ele exorta as pessoas também a ajudarem outras pessoas. Vocês que estão ou bem, ou né, com tudo dentro dos conformes, ajude os outros também, porque isso será gerado em nós uma alegria que também vem dele. E aqui, Paulo, ele é tremendo, cara. Que cara. Quando você falou a respeito em tudo dai graça, eu estava lendo aqui em 1 Tessalonicenses 18. Ele fala, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, tem que agradecer tudo. Ele já deixa logo de cara, paz, pastora, a pastora Thalita, paz, querida. De cara, ele pega e fala assim, vocês são ingratos. Então toma cuidado com isso. Lá no 19 ele fala, não instigar os espíritos. 20 ele pega e fala, não desprezai as profecias. Quem está falando aqui? É da palavra, das coisas que nós iremos viver. Não está falando assim, eu vou levantar uns profetas. Não que isso não exista. Vou levantar os profetas para liberar uma profecia sobre a sua vida. A profecia nada mais é que a Bíblia. Não desprezai as profecias. Por isso que eu falo, o povo tem um contentamento errado porque ele despreza a profecia. O que é? A leitura da Bíblia. Nada mais é que isso. Exatamente. E no 21 ele pega e fala assim, examinai tudo, entende o que é o bem. É aí que pega as pessoas. Ela não pega, ela não sabe discernir, dividir, reter o que é bom. Por isso que aí as pessoas se machucam por qualquer coisa, fica com raiva por qualquer coisa, quer sair da igreja, fica com raiva da Juliana, porque a Juliana ela foi escalada a pregar e ela não. Que tipo de contentamento é esse, meu Deus do céu? Então, assim, quando eu pego e falo a respeito de contentamento, eu usei até esse do samaritano, a gente precisa rever, Jô, se nós podemos usar o título de cristão. Por quê? Nesse bom samaritano aí, foi um ímpio que ajudou, e ele pega e fala assim ainda, trata dele, cuide dele, toma aqui 2 denários. Se faltar, eu vou e pago o que tiver faltando. Você acha que o crente faz isso? O pastor pregou uma vez sobre isso, né? Foi tremendo. Você acha que o crente vai fazer isso? Mexeu no bolso dele, ele não entende, porque foi o Senhor que deu condições para que ele possa ter aquilo ali. A pessoa mais abençoada é aquela que abençoa. Então, o que a gente vive hoje? Ju, vai encerrar, vai fazer 1 minuto. Gente, já, caramba! Não, vamos fazer o seguinte. Gente, tem 1 minuto para encerrar aqui. Eu vou encerrar essa live e eu vou voltar com a próxima para mim continuar com a Ju e a gente encerra no próximo, beleza? Beleza. Para dar tempo para a galera ouvir, eu vou encerrar, que está faltando 1 minuto aqui. Vai cair a live. Eu vou sair, mas eu volto e eu espero vocês na próxima aí. Aguenta aí. Tá bom. Ju, já volto. Tá certo.